está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que a bendita graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos com a graça de Deus aqui, trazendo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e temos vindo de uma série de estudos bíblicos que eu espero que tenha sido de grande bênção para cada um que tenha acompanhado esses estudos. E hoje eu vou falar sobre um tema, não será propriamente um estudo, mas um convite para você que tem acompanhado esses estudos. E o tema de hoje é decisão. Decisão. Eu quero ler em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 25, para nós tomar como base essa escritura, para esse nosso tema, para esse nosso convite a você que tem participado desses estudos, tem acompanhado, tem examinado aquilo que temos mostrado pelas Escrituras, e depois de termos acompanhado essa série de estudos, eu quero convidar a você a tomar uma decisão. Não estou te convidando e nem vou te convidar a unir-se a uma nova religião, mas a tomar uma decisão dentro daquilo que temos aprendido. Tomar uma decisão em seguir a palavra de Deus, porque é essa palavra e é a nossa fé, seguindo essa palavra, que nos dará o direito à árvore da vida, o direito à vida eterna. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos diz: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha agora, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, amados, nós vemos aqui a palavra de Tiago, dizendo que nós não devemos ser ouvintes, somente ouvintes, conhecedores, sem praticar.
mas devemos ser ouvintes praticantes. E dentro dessa série que nós falamos, nós abordamos vários assuntos. Nós mostramos, por exemplo, que existe uma vida eterna. E que o homem, muitas vezes, ele, para viver um pouco mais, ele faz qualquer coisa, se fosse possível, para viver alguns anos a mais. Mas quando Deus nos oferece gratuitamente a vida eterna, as pessoas rejeitam. E nós mostramos que a única forma de ser eterno é não ter princípio e nem fim. Agora, nós tivemos princípio. Então, como poderemos ser eterno? Quando nós recebemos a vida daquele que não teve princípio em nós. Quando recebemos a vida de Cristo em nossas vidas. E nós mostramos também qual a maneira de encontrar a Deus. O tema foi: como posso encontrar a Deus? Deus não se encontra através de teologia. Deus não se encontra através de religião feita pelo homem. Deus não é encontrado através das minhas obras. Mas a única maneira de encontrar a Deus é quando somos guiados pelo Espírito de Deus, através desta palavra, a uma pessoa. Porque salvação, vida eterna, é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Nós mostramos também o porquê devemos crer nesta Bíblia como o absoluto para a nossa fé. Porque esta Bíblia, ela é a expressão do próprio Deus. Ela é um livro de profecias que nos falam de eventos passados, de eventos que estão acontecendo e de eventos que ainda vão acontecer. Nós falamos também sobre um tema com o título: com que objetivo você procura a Deus? Mostramos que muitos procuram a Deus para os benefícios da carne, para ser curado. O que é bom, Deus cura. Mas quando se procura a Deus só para isso? Outros procuram a Deus para prosperar a sua vida financeira, sua vida emocional. Quando o apóstolo Paulo disse que o homem que vive só para as coisas desta vida é o mais dos miseráveis dos homens. Que devemos realmente, como disse Jesus, não buscar amontoar tesouro nessa terra. Mas disse Jesus: amontoe tesouro no céu. No céu, porque essa terra passa, a juventude passa, o vigor da vida passa, os bens materiais passam. Ninguém vai poder levar desta vida as conquistas. A única coisa que permanece é a tua alma e o caráter que você adquiriu para ela. O caráter. E às vezes, meu querido irmão, as pessoas cuidam tanto daquilo que faz bem para o corpo, o que não está errado. Mas o errado é quando elas esquecem de cuidar do homem interior. Porque lembre-se que nós não somos esse corpo que nós vemos. Esse corpo que nós vemos quando nos olhamos no espelho é somente a casa onde nós habitaremos por um determinado período aqui na terra. Nós realmente somos esse espírito que habita aqui dentro. E não podemos esquecer de alimentar o homem interior.
alimentar a mulher interior. O homem exterior nós alimentamos com feijão, com arroz, com os alimentos naturais. Mas como posso eu alimentar o homem de dentro? É como disse Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, falando com aqueles religiosos, disse: vossos pais comeram do maná e morreram todos. Ou seja, comeram de um pão natural. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Jesus mostrando para eles que Ele, a palavra, é o alimento para esse homem interior, para essa alma. E que uma vez nos alimentando deste pão que desceu do céu, não morreremos. Mesmo que esse corpo tenha que ir à sepultura, ainda assim não será o fim. Porque um dia Cristo virá buscar o seu povo, e o apóstolo Paulo disse: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E subiremos, num abrir e piscar de olhos, seremos transformados e subiremos a encontrar Cristo nos ares. Então, amados, isso é o que importa. Isso é o que a Bíblia deseja para mim e para você. Que não sejamos simples mortais na terra, mas que possamos encontrar a verdadeira razão, que é saber que estamos aqui, vivendo um período para decidirmos onde vamos passar a eternidade. E você precisa tomar essa decisão, porque Deus, o que Ele tinha que fazer pela minha salvação, pela sua salvação, Ele fez. Ele veio ao mundo, Ele assumiu os meus pecados, os seus pecados. Ele foi até aquela cruz, pagou o preço pela nossa redenção. Mas Ele disse agora: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Mas veja que o ato de abrir a porta é algo que depende de mim, não de Deus. Deus não vai arrombar a porta do meu coração, do seu coração. Deus bate. E você tem que dizer: Senhor, entra. Fique à vontade. É você que tem que tomar a decisão de assumir um compromisso com Deus. Mas assumir um compromisso com Deus é assumir um compromisso com a sua palavra. E no estudo que nós tivemos, com o título "Com que objetivo você procura Deus?", nós mostramos que muitos procuram a Deus só para as bênçãos dessa vida. E eles não querem Deus para a vida eterna. Por quê? Porque para ter Deus para a vida eterna, é necessário tomar uma decisão em obedecer a palavra. E Jesus disse: o caminho que conduz à perdição é largo, é espaçoso. Muitos são os que caminham por esse caminho. Mas o caminho que conduz à vida eterna é apertado, é estreito, é espinhoso. E muitos, ou melhor, e poucos são os que caminham por este caminho. Mas o fim deles será a vida eterna. Agora, eu sei que você pode dizer: mas eu não dou conta de obedecer a Bíblia como ela é. Eu quero dizer a você: ninguém dá conta de viver a doutrina por si mesmo. Ninguém dá conta de obedecer às Escrituras por si mesmo.
Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. É Ele que vai viver o Evangelho através de nós. É Ele que vive através de mim. É Ele que vai viver através de você. Mas para que Ele faça isso, você tem que tomar a decisão inicial. Aceitá-lo como teu Salvador. Aceitar a palavra dEle como o único caminho que conduz à vida eterna. E começar a caminhada. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo, ou melhor, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Uma noite, por mais escura que seja, o dia não vai começar num estalar de dedo. Estava escuro e imediatamente virou dia. Não. Mas como que o dia vem? Começa uma pequena luz lá em cima do morro. E aquela luz vai forçando as trevas, vai rompendo as trevas, e conforme aquela luz vai vindo, as trevas vão indo embora. Até que quando você viu, o dia chegou. Assim também, você tem que se permitir Deus. Aceitar a Cristo, tomar uma decisão por Ele, e Ele então começará a fazer esta obra da perfeição em sua vida. Mas se você me dissesse, qual é a coisa mais difícil que você tem encontrado no teu ministério como um pregador da palavra? Sabe o que eu diria, responderia com toda sinceridade? A coisa mais difícil que eu tenho encontrado durante todo o tempo que eu tenho ensinado a palavra de Deus, a coisa mais difícil que eu tenho encontrado é fazer com que as pessoas creiam que a palavra de Deus é a verdade. Elas podem dizer mentalmente: eu sei que a palavra é a verdade. Mas na hora de tomar uma decisão pela palavra, eu tenho visto muitos e muitos preferir ficar com a tradição da religião. Eu vejo que as pessoas têm medo de se desapegar daquele sistema e se apegar à palavra. E isso é uma obra de Satanás, que leva as pessoas a ter medo de deixar a religião e assumir um compromisso com a palavra de Deus como ela é. Mas para aqueles que Deus tem revelado, eles têm sim rompido com qualquer sistema. Porque, lembre, meu querido irmão, Deus não tem duas verdades. Deus não tem duas palavras. Deus tem uma só verdade, uma só palavra. Efésios 4, um só Deus, uma só fé e um só batismo. E o que nós temos vos ensinado é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia acerca do batismo. É o que diz a Bíblia acerca da divindade de Deus. Temos mostrado pelas Escrituras que toda doutrina que apresenta mais do que um Deus é doutrina pagã, é a base do paganismo. Todas as falsas religiões do mundo, elas sempre
creram em mais do que uma divindade. Mas você vê que Israel, que é a nação de Deus, o povo de Deus, sempre creu em um só Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, que é o único Deus. Esse é o mandamento de Deus. Mostramos pelos estudos, e você pode ver pela própria história, que essa invenção de uma suposta trindade, às vezes eu vejo e fico com tanta pena, vejo pessoas fazer lindas orações, pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus curar, mas na hora de concluir a oração, eles põem tudo a perder. Porque eles concluem dizendo: eu peço isso em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é falar que existe 3 deuses, quando a Bíblia diz que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos. E o nome desse Deus é Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que tudo que se faz por palavras ou por obras deve fazer em nome de Jesus. Por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum batismo diferente desse batismo em nome do Senhor Jesus. Todos os batismos foi em nome do Senhor Jesus. Quem batizou o primeiro batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo foi a Igreja Católica, que mudou a forma batismal. E hoje o mundo chamado evangélico tem copiado a fórmula católica de batizar. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Ou ficamos com a palavra, ou ficamos com a religião. E eu estou certo que Deus tem compromisso com aqueles que ficam com a palavra. Deus tem enviado uma mensagem, conforme as Escrituras prometem. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele disse: eu enviarei o profeta Elias com a mensagem que converterá o coração dos filhos de volta aos pais. E a Bíblia diz que a igreja de Cristo está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a mensagem dos apóstolos é a mensagem dos pais, porque eles são nossos pais na fé. E como que os apóstolos batizaram? Em nome do Senhor Jesus. Como que eles tomaram da ceia? Com pão sem fermento, com vinho. Após a ceia, em São João capítulo 13, eles fizeram o ato do lava-pés, como Jesus disse. Ele, depois da ceia, colocou água, lavou os pés dos discípulos e disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. E se vocês sabem essas coisas e fizerem, bem-aventurados sereis. Ou seja, se eu sei que depois da ceia eu devo fazer o lava-pés e eu fizer, eu serei bem-aventurado. Mas hoje as igrejas fazem? Não. Por quê? Porque eles estão vivendo uma doutrina de homens. Igrejas que até pouco tempo tinham doutrina, hoje não tem mais. Por quê? Porque eles estão acompanhando o mundo, a modernidade do mundo. Mas lembre-se, se a tua religião não segue a Bíblia, escapa dela. É o que diz Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Saia do sistema do homem e venha para a palavra.
Deus está preparando uma noiva através de uma mensagem que Ele prometeu. Ele disse que antes da segunda vinda de Cristo, um profeta com a unção de Elias haveria de vir e converter os nossos corações de volta aos pais. Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurará o quê? A doutrina que os homens colocaram fora, os ensinos da palavra que os homens colocaram fora. E mais, esse profeta não veio só para restaurar a doutrina jogada fora pelo homem, mas também veio para revelar os mistérios da Bíblia. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, você vê que na voz do sétimo anjo, os segredos de Deus seriam revelados. O livro de Apocalipse é um livro de mistérios. Mas lembre-se, esses mistérios foram revelados através deste profeta. E é a revelação dos mistérios da Bíblia, juntamente com a restauração da doutrina, que nos prepara hoje para o arrebatamento. Arrebatamento este que acontecerá a qualquer momento. Porque não falta mais nada. Tudo que haveria de acontecer tem acontecido. O profeta que haveria de vir antes da segunda vinda já veio, já trouxe a mensagem da restauração, e essa mensagem tem ido por todo o mundo. Está chamando o eleito, não para se unir a uma nova religião, mas chamando o eleito de todos o sistema dos homens, para que venham e se posicionem na palavra. Porque Cristo virá buscar um povo que está firmado e estabelecido nas Escrituras. E é essa decisão que eu te convido a tomar nessa oportunidade. Tomar uma decisão por esta palavra. Tomar uma decisão em seguir esta mensagem que Deus tem enviado através deste profeta. Tomar essa decisão em ser batizado conforme a doutrina que os apóstolos batizaram. Tomar uma decisão em deixar a tradição dos homens e a religião feita baseado na interpretação humana e se posicionar pela palavra. Que Deus te abençoe e te convido, tome essa decisão. Faça isso. Só você pode fazer isso por você. Nem Deus não faz isso por você, e eu não posso fazer por você. Mas você pode dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu estou tomando uma decisão em seguir esta mensagem. Essa mensagem que me coloca em acordo com toda a doutrina da tua palavra. Custe o que custar. Se eu terei que abandonar princípios antigos, mas eu quero ficar com o que diz a palavra. Deus vos abençoe e entre em contato com o endereço que te será citado. Peça uma visita, peça material para que você conheça mais sobre o que Deus está fazendo nesses últimos dias, como Deus está preparando uma noiva para o arrebatamento. E com todo o prazer nós estaremos te ajudando a você dar esse passo pelas Escrituras. E Deus confirmará a obra da salvação em sua vida. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.